Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Crow. É sempre para mim um prazer por estar aqui junto com vocês para partilhar essas informações. Nós estamos numa primeira leva de vídeos em que eu estou falando um bocado sobre o mito. Para quem não viu ainda, já temos 3 antes dessa, então vale a pena dar uma clicada aí nos anteriores, dar uma assistida, porque apesar dos temas serem independentes, evidentemente eles vão se somando. A proposta é justamente essa, para que a gente tenha uma compreensão um pouco mais aprofundada do que seja a questão do mito, que é a abordagem que eu apresento no meu trabalho, seja como instrutor, seja como condutor dos grupos de brasileiros que eu levo lá para a Irlanda, seja como escritor e assim por diante. E hoje nós vamos falar justamente de como é possível que a gente adote abordagens diferentes para um mesmo mito, sem que uma anule a outra, muito ao contrário. Nós vamos falar de 6 níveis de abordagem. Isso é parte de um estudo que eu desenvolvi há alguns anos, na primeira década do século XXI, se não me engano foi 2007, 2008, que eu tive um grupo num curso meu, em que eu desenvolvi isso especificamente para o trabalho naquele grupo, e consiste em entender como uma determinada lenda, uma única lenda, uma única narrativa, pode apresentar, sim, diversas formas de interpretação, diversos elementos socioculturais, mitológicos e espirituais, a partir dessa mesma narrativa. Então, começar justamente pela primeira, como convém nessas situações, na qual a gente vai tomar a narrativa pelo que ela é, para a maioria das pessoas, que é algo que entretenha, uma história que tenha normalmente começo, meio e fim, em que você tenha eventos que se sucedem e que transmitem ali uma ideia de continuidade de evento, né, os feitos de um determinado herói ou de um determinado grupo, né, cultural, assim por diante, uma deidade, né, algo assim. Então, basicamente, a gente está falando do nível mais conhecido, da narrativa que entretém, né, aplicada aos contos, fábulas, lendas, até conto de fada, né, uma história que uma mãe conte para sua criança antes de dormir, né. Então estamos aqui na narrativa. Isso pode sair disso, facilmente sai disso, para o cinema, para a literatura moderna e assim por diante. Então é o primeiro nível, é o que ela é, né, a narrativa pelo que ela de fato é, uma sequência de eventos. Num segundo nível, já aprofundando um pouco mais, a partir de uma determinada narrativa, eu posso conseguir entender os elementos culturais a qual pertence, né, da cultura a qual pertence essa narrativa. Então, através de uma análise, por exemplo, dos temas que surgem ali, a gente pode ver se essa lenda, se essa narrativa pertence a uma sociedade guerreira ou pacífica, se ela é tecnológica, se ela é... E tecnológica, não estou falando aqui necessariamente de nave espacial, né? Tecnológica envolve implementos de guerra, implementos utilitários, né? Então, se uma determinada lenda, vamos falar especificamente da cultura celta, que é a que eu mais estudo. Se uma determinada lenda fala, por exemplo, de um objeto, qualquer que seja ele, de ferro, eu já sei que ela é pautada, que ela é baseada num período já posterior, à Idade do Bronze, por exemplo, né, quando chega a tecnologia do ferro. Então, são elementos simples assim, mas que ajudam a gente a entender um pouco melhor quais são os padrões socioculturais que se apresentam naquela narrativa e que nos permitem entender qual é a sociedade que desenvolve aquela narrativa, né? Então é um nível dos elementos culturais, vamos dizer assim, em que esses padrões permitem que a gente entenda melhor a cultura na qual ela se desenvolve. Outra coisa que dá para achar desse nível são os temas de folclore, né? Os famosos Märchen dos estudos alemães, né? Em que a gente vê lá o padrão da donzela sequestrada, por exemplo, ou do rei, do herói que não sabe que é nobre, né? Então tem várias dessas lendas que trazem para a gente elementos culturais, elementos sociais, socioculturais, que permitem fazer um recorte histórico, inclusive, para além do que está sendo narrado meramente por aquela lenda, por aquela narrativa. Num terceiro nível, aprofunde-se ainda mais nesses elementos históricos, nos quais a gente vai identificar, por exemplo, se
independentemente desses elementos históricos narrados ali serem coerentes ou não, serem comprováveis ou não, a gente vai ver, por exemplo, a menção de determinados locais, de determinados eventos históricos, historicamente comprováveis, de determinadas personagens, em que enquadramento no gráfico do eixo do tempo e espaço aquela narrativa se desenvolve e assume a forma que a gente está tratando, lembrando que as narrativas elas costumam ser adaptadas ao longo de diversos séculos, às vezes até de milênios, para manterem a sua validade, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar já já. Mas quando eu pego, por exemplo, sei lá, lendas arturianas, em que a gente vê ingredientes que falam de valores sociais que não são necessariamente do século XII, XIII, quando há o grande desenvolvimento das lendas arturianas, então muito provavelmente nós estamos nos referindo a uma lenda que é anterior. Apesar dela se pautar naquele cenário histórico, ela ainda preserva dentro de si elementos socioculturais que remetem a um período anterior à Idade Média, que nós estamos falando aqui, né, coincide a literatura medieval arturiana com, né, o desenvolvimento da literatura romântica, né, o romance propriamente dito, como estilo literário, e que é bem diferente do que havia antes, inclusive o que seria produzido depois. É um fenômeno bem típico daquele momento cultural. Um quarto nível pode ser utilizado, e eu uso bastante isso, mas não é... vamos dizer, não é o mais popular, mas é onde você, através de uma leitura de uma lenda, consegue identificar valores linguísticos, né? Então, o vocabulário que é usado, a gramática, o estilo, né? Então, se você consegue, pegando dentro das lendas arturianas aqui mencionadas, dá para identificar se ela é primária ou tardia, né? Dá para você ver se tem uma influência ainda da poética antes do desenvolvimento da grande prosa, né? Se os elementos gramaticais, por exemplo, um vocabulário, inclusive, pode indicar contato com uma outra cultura, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto sempre de falar, na cultura celta da Irlanda, nós não temos nos mitos uma palavra, não há menção a solstícios e equinócios, não há inclusive uma palavra em irlandês específica para solstício ou específica para equinócio. Esses dois conceitos eles entram trazidos pela cultura clássica, né? Especialmente pelo latim, trazido pela igreja. Então isso ajuda a gente a depurar um pouco melhor o período no qual aquela lenda se situa, né? ou ao qual ela se refere. Então são vários elementos que vão se juntando aí para ajudar a gente a entender melhor os mitos. E numa quinta abordagem nós vamos trabalhar, aí sim, né, já começamos a entrar na minha área de estudo, não desprezando as outras, mas é aquela que eu mais abordo, na questão do simbolismo. Então eu entro aqui na leitura do arquétipo, eu entro aqui na leitura de possíveis mensagens. O arquétipo, vejam vocês, é uma evolução, é um passo além das figuras folclóricas, né, do estudo folclórico das Märchen, por exemplo. Né, o arquétipo a gente já está indo num nível um pouco mais profundo, nas possíveis mensagens atribuídas a esses arquétipos, que dão para a gente uma leitura mitológica, propriamente dita, psicológica. Aqui a gente entra num dos domínios da mitopoese, o que essa lenda está transferindo para nós, ou transmitindo para nós, do passado para agora, dentro de uma linguagem psicológica. Lembrando, aliás, que a palavra psicologia, a origem dela, psique logos, não é o estudo da mente, mas sim o estudo da alma. Psique é uma palavra que vem do grego, é uma deidade, vamos dizer assim, e está associada intimamente à alma individual, né? A psique, psiques de cada um. Então nós temos muito mais a ver propriamente com a sensibilidade emocional individual do que propriamente com neurônios e elementos da neurologia, né? A psicologia ela é muito mais comportamental, muito mais sensorial, muito mais psicológica, né? Ou voltada para a alma. E aí a gente chega então no sexto nível dessa minha proposta de estudo, que é um nível aí sim do sagrado, do religioso, quando aquela narrativa assume o seu papel mítico mesmo, assume o seu papel religioso, né, em que a gente vai ter a soma desses arquétipos do quinto nível, do simbolismo, né, com os elementos culturais, os valores e os princípios culturais daquela cultura, num contexto histórico, em que aquela narrativa, com começo, meio e fim, não só entretém,
como preserva valores socioculturais, não só com uma abordagem histórica, mas com uma leitura mais profunda que vai para além do arquétipo, para além do simbolismo e toca a alma de quem entra em contato com aquela narrativa de forma mais profunda, de forma verdadeiramente espiritual. Estamos falando aqui dos domínios do sagrado, né? Cada cultura vai ter o seu conjunto de mitos sagrados, que podem ser explorados todos eles da mesma forma, independentemente de eu pegar uma lenda celta galesa, ou uma lenda medieval arturiana, ou, por exemplo, o Urveda hindu, ou o Corão, ou o Talmud, ou algum evangelho do Novo Testamento, ou um texto apócrifo do cristianismo, todos eles vão possibilitar para nós, né, o Enuma Elish da Suméria, todos eles vão possibilitar para a gente um mergulho nesses mitos. O que eu preciso para determinar que forma eu vou abordar um mito? Saber o que eu quero dele. Estabelecer uma relação de amizade com aquele mito, lembrando daquela frase que eu já mencionei do Fernando Pessoa, entender que os mitos usam a linguagem do símbolo e, portanto, têm que ser vistos como vivos, não a personagem narrada, nem o evento descrito, mas o mito em si, ele tem que ser visto como vivo, como uma entidade senciente, como uma entidade consciente, com a qual a gente estabelece um contato. Eu lembro que eu ouvi, isso eu nem tinha planejado falar aqui, mas eu lembro que eu ouvi uma vez, tinha uma amiga que era juíza, né, de direito, e numa conversa de diversos temas, a gente estava falando justamente disso, né, do quanto o direito, ele eu não vou dizer traiçoeiro, mas o quanto ele tem diferentes níveis de se acessar, dependendo da abordagem do juiz, ou do promotor, ou do advogado, enfim, do estudante de direito. E ela deu uma frase do alto do conhecimento dela de décadas como juíza, né? E ela falava: o bom juiz, ele entende que a lei é viva e com ela conversa. Nunca mais esqueci, né? Ainda estava no início dos meus estudos sobre mitologias, mas percebi que era uma coisa que tinha que ser aplicada mesmo. Há que se conversar com o mito, como essa juíza muito sabiamente conversava com as leis no trabalho dela. Por quê? Porque aí você consegue ir além do que está escrito, ir além da narrativa que entretém, ir além dos elementos culturais, ir além dos elementos históricos e mergulhar profundamente no simbolismo e, para além do simbolismo, mergulhar na essência da narrativa mítica, lembrando a frase já citada aqui do professor MacKillop, que o mito traz verdades que surgem do fundo da nossa alma. A nossa essência é quem realmente lê o mito. Não é a mente, eu diria, não é nem a alma, mas a profundidade que se apresenta da herança humana daquela cultura, especificamente que eu estou travando contato através dos mitos, e que é feita de alma para alma, entre a minha alma e a alma daquele mito, daquela lenda, daquela narrativa. Deem uma olhada nisso tudo. Eu falei bastante coisa aqui resumida, né? São 6 níveis de leitura. Deem uma lida e uma relida, né? Uma ouvida e uma reouvida nesse texto. Anotem as dúvidas e as questões. Postem aqui ou mandem por e-mail. Eu tenho recebido bastante coisa, estou respondendo à medida do possível aqui as questões que vocês mandam sobre essas abordagens todas. Estou muito grato aos elogios, o feedback tem sido bastante positivo, né? Para mim é muito legal e é um incentivo para que isso continue, para que esse trabalho continue, especialmente se vocês passarem essas questões, matéria-prima para vídeos futuros, né? Obviamente eu tenho aqui uma ideia de como sair de A para B de uma forma organizada, de uma forma significativa, e ao longo desse período todo, entre A e o B, eu vou inserir sem dúvida nenhuma as sugestões e os questionamentos de vocês, tá bom? Pessoal, brigadíssimo mais uma vez, estou cumprindo a minha meta de 10 a 15 minutos, para que isso possa ser útil, para que isso possa ser significativo para vocês. Mais uma vez, obrigado por assinarem aqui o canal do Crow. Assinem mesmo, quem não assinou ainda, cliquem na campainha, no sininho, deem o seu joinha, a sua curtida, espalhem aí para quem vocês acham que vão usufruir disso tudo e espero ver vocês
de volta no próximo vídeo, quando ele for publicado aqui. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, saudações do Corvo e até a próxima.